Quero saudar a todos que estão nos acompanhando neste momento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para juntos abrirmos a palavra do Senhor num texto muito conhecido do povo de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus abençoe essa rica e abençoada palavra dele nas nossas vidas. Queridos, esse texto é um texto que começa com uma palavra extremamente importante para os nossos dias de hoje. Não se turbe o vosso coração. O que é turbar? O que é um coração turbado? Um coração turbado quer dizer um coração aflito, é um coração transtornado. Mas talvez o sinônimo que mais se encaixe no nosso contexto é abalado. Portanto, nós podemos trocar perturbado ou turbado, melhor dizendo, pela palavra, pelo sinônimo abalado e dizer: não se abale o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Queridos, os discípulos de Jesus Cristo, quando Jesus proferiu essas palavras de conforto, de incentivo, eles estavam passando momentos de grande tribulação, de grande incerteza. O ministério de Jesus estava se caminhando para o final, estava chegando no grande momento, no ponto auge do seu ministério para o qual ele veio, no qual ele seria entregue para os homens e através das mãos dos homens, tanto judeus quanto gentios, iriam condená-lo de forma injusta, iriam escarnecer dele, torturá-lo e crucificá-lo numa cruz, no qual ele estaria entregando a sua vida em sacrifício vivo em nosso favor, como nós sabemos. Os discípulos estavam assustados com tudo que estava acontecendo. No capítulo 13, quando Jesus separa os seus discípulos e tem um momento onde ele vai celebrar a ceia com seus discípulos, ele revela algumas verdades que de fato abalaram o coração dos discípulos de Jesus. Por exemplo, ele vai dizer que um dos discípulos iria traí-lo. Ele vai dizer que ele seria entregue nas mãos dos homens, que fariam tudo quanto estava no coração perverso dele com relação a ele. Jesus havia falado para os seus discípulos que todos eles, sem exceção, fugiriam e negariam a ele. Inclusive Pedro tenta falar e contestar Jesus, e Jesus então fala para ele: Pedro, você vai me negar sim, por 3 vezes você me negará. Então todas essas situações trazem um grande abalo, uma grande perturbação ao coração dos discípulos. E Jesus então fala para eles: não se turbe o vosso coração, não se abale o vosso coração. Antes de nós darmos sequência aos textos, vamos pensar um pouquinho na nossa realidade, nos dias que nós estamos vivendo. Quantas notícias nós temos recebido através dos meios que nos informam, que tem trazido grande inquietação ao nosso coração. São notícias de enfermidades. Existe uma pandemia mundial, mas ela não está sozinha. Muitas vezes pelas notícias parece que só tem o Covid-19 atacando as pessoas, ou prejudicando, matando as pessoas, mas as pessoas estão morrendo ainda por outras enfermidades, seja zika, chikungunya, seja dengue, seja por acidente, enfim, é uma infinidade de incerteza que tem trazido sobre as nossas vidas com relação à preservação da nossa saúde. E mais, nós que estamos, graças a Deus, gozando de saúde, também temos a nossa preocupação com a saúde financeira. Como nós vamos passar por essa situação? Como que o nosso país vai atravessar por uma situação como essa? Como que eu vou me manter? Como que eu vou me sustentar? São tantas situações. E com relação às outras enfermidades, que não estão uma só enfermidade que tem trazido inquietação às nossas vidas, também as notícias ruins não se resumem, podemos assim dizer, às dificuldades financeiras, às outras dificuldades de relacionamentos, às outras dificuldades que nós temos
com filho desviado, com filho envolvido na criminalidade, nas drogas, um casamento que está abalado, um casamento que está passando por turbulência. São tantas situações, uma mudança climática, enfim. Se nós começarmos a olhar o contexto ao nosso redor, nós não teríamos muitas razões para ter esperança. E nada melhor, diante de reconhecer toda essa situação, do que voltar os olhos para a palavra do Senhor e buscar nela todo o consolo, toda a orientação que o nosso Deus deixou para nós para atravessarmos todas as turbulências que teremos nas nossas vidas, no nosso correr da nossa existência nesse mundo. Então o que Jesus fala para os seus discípulos? Não se turbe o vosso coração, não se abale o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Queridos, a melhor resposta que a palavra de Deus nos traz para nós atravessarmos as dificuldades é nós tirarmos os olhos das dificuldades, tirar os olhos para a montanha dos problemas e olhar acima desses problemas, olhar acima das montanhas e focar o nosso pensamento, a nossa atenção em Deus. A fé em Deus, de um Deus soberano, supremo, criador, sustentador, que mantém todo o controle da nossa vida, da existência da humanidade, com um firme propósito, tudo está no controle dele, nada escapa do controle desse. Saber disso, recordar essas verdades, saber que esse Deus que tem todo esse controle se importa conosco, segundo a própria palavra de Deus, nos conhece de forma plena, individualmente, cada um de nós. Isso é algo maravilhoso. A segunda razão que Jesus aponta para que eles não se abalem o seu coração, além de mostrar crer em Deus, lembrar quem é Deus, esse Deus que se importa conosco, chama a atenção dos seus discípulos para a própria pessoa de Jesus Cristo. Eles haviam passado ali 3 anos e meio na companhia de Jesus. E eles viram Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus demonstrando claramente que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus aqui no mundo, que veio com o propósito de nos resgatar, de trazer perdão, de se revelar de uma maneira maravilhosa à humanidade, o próprio Deus se revelando, um Deus que através das suas ações, até mesmo do seu poder sobre a natureza, sobre a morte, esses discípulos caminharam com Jesus e era necessário, em meio às situações que estavam diante deles para eles atravessar, recordar quem é Jesus. Ah, meus amados, como é importante nós sabermos que temos alguém que nos ama, que nos sustenta, que nos leva nos seus braços, que é o nosso Senhor Jesus. Portanto, querido, não sei como você tem passado por essa situação tão singular da nossa existência. Uma situação desafiadora, desde o menor até o mais alto graduado das nossas autoridades. Tem enfrentado questionamentos terríveis. Mas, desde o menor até o maior, podemos encontrar conforto em Deus, segurança no Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho mais nesse texto e trazer alguma recordação que esse texto nos mostra a respeito de algo que nos traz grande segurança na nossa vida. De uma maneira muito especial, o Senhor Jesus Cristo, além de chamar a atenção dos seus discípulos para a pessoa do Pai, para a pessoa do Filho, para a pessoa dele mesmo, portanto, ele nos lembra aos seus discípulos, lembra a mim, lembra a você, que cremos no Senhor Deus, que este mundo, apesar de ser lindo, de ser belo, de ser a nossa casa atual, não é o nosso lar. O nosso lar, o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria não é neste mundo. E o texto vai nos dizer algo maravilhoso. Jesus traz uma palavra de consolo para todos nós, não só para aqueles primeiros discípulos, mas para todos os discípulos, inclusive eu e você. E o texto vai nos dizer que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-la teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Que palavra abençoada. Querido, você já parou um pouquinho para pensar o que significa o céu? O que significa essa morada que o Senhor Jesus tem preparado para nós? Esse texto aqui nós podemos tirar algumas conclusões. É verdade
que a Bíblia não apresenta muitas declarações, não apresenta muitos detalhes de como será o céu. Muito do que nós conhecemos do céu talvez seja comparando com as tristezas que nós temos nesse mundo e dizemos: lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá doenças, lá no céu não haverá iniquidade, lá no céu não haverá pecado, lá no céu, né? Dessa maneira nós entendemos o céu. Mas aqui, mais do que pelo processo da comparação, onde nós somos mostrados e diante das dificuldades, diante dos problemas, das adversidades, e nós somos lembrados que o céu é um lugar que não há nada disso, nesse texto nós podemos aprender um pouquinho mais sobre o que é o céu. Vamos lá? Portanto, querido, gostaria de pensar com você a respeito de nós darmos um vislumbre, vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus nos mostra aqui sobre o céu. Primeira lição, primeira informação maravilhosa que Jesus nos traz sobre o céu é que o céu é um lar. Observe que na casa de meu Pai há muitas moradas. O céu, meu querido, é a casa do nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo, nós somos novamente introduzidos à família de Deus. Por meio de Jesus Cristo, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, têm, como diz a palavra do Senhor, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, um novo nascimento, um novo começo, uma nova trajetória. Em João, no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus nos fala a respeito do novo nascimento. Nós nascemos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, o céu é o nosso verdadeiro lar, é a casa do nosso Pai. E na casa, pensa um pouquinho como é o seu lar. Eu sei que existem lares, infelizmente, que não tem nada de celestial, mas na grande maioria, graças a Deus, o lar é um lugar onde todos nós gostamos de voltar. A casa do pai, a casa da nossa mãe, voltar lá, desfrutar um tempo ali, é muito gostoso. O nosso lar é o lugar onde nós refazemos as nossas forças, recarregamos as nossas baterias. No nosso lar, nós somos de fato quem nós somos. Nós não precisamos usar máscaras, porque os nossos pais, os nossos irmãos nos aceitam como nós somos e nos conhecem perfeitamente. O nosso lar é um lugar de paz, de tranquilidade, não é verdade? Portanto, o céu, gostaria que você pensasse como Jesus nos mostra. O céu é o nosso lar, é a casa do nosso Pai. Mas o Senhor Jesus vai nos dizer algo maravilhoso. O céu é um lugar permanente. Lá há moradas que o Senhor tem preparado para nós. É verdade que a palavra de Deus e alguns outros textos nos mostram aqui que necessariamente Jesus não está falando, como alguns pensam, de casas, palácios, mansões, mas ele está falando de um novo corpo, um corpo celeste, um corpo que será similar ao corpo de Cristo ressurreto. Esse corpo que nós temos é uma bênção. É uma bênção que Deus concede a cada um de nós possuirmos um corpo. Por meio do corpo nós fazemos, realizamos, nos comunicamos. É uma bênção. Mas todos nós sabemos que por mais que nós venhamos a cuidar da nossa saúde, fazer a nossa malhação, uma comida equilibrada, fazer todos os cuidados, um dia esse corpo vai se deteriorar e vai acabar. Não tem como evitar. Por mais que nós tentamos prolongar, a idade pesa e a morte com certeza há de nos visitar. Portanto, essa casa, esse corpo, essa realidade não é uma casa permanente. Mas aqui a palavra do Senhor nos mostra que o céu é um lugar permanente. Lá nós teremos um novo corpo, feito por Cristo Jesus, perfeito, sem mácula, que não se deteriora, que não se corrompe, que durará eternamente. Porque é Deus quem nos dá, que tem nos prometido, que tem nos dado essa promessa. O céu é um lugar permanente. Nesse mundo estamos atravessando. É interessante que aqui, nesse mundo tão lindo, por causa do pecado, se tornou um lugar difícil. É um lugar onde há choro, onde há injustiças, onde, como nós falamos, enfermidades, guerras, sofrimento, tempestades, tantas situações que trazem dor ao nosso coração. Mas o novo céu, o lar que Deus em Cristo Jesus está preparando para nós, é um lugar eterno, é um lugar permanente. Portanto,
Duas verdades nós já aprendemos neste texto sobre o céu. O que é o céu? O céu é a casa do nosso Pai, é o nosso verdadeiro lar, lar daqueles que aceitaram e têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O céu também é um lugar permanente, não é um lugar transitório como aqui na Terra, que nós podemos viver alguns anos, 70, 80, 100 anos, mas um dia acaba. O céu é um lugar onde viveremos eternamente na presença do Senhor. Mas o que mais que é o céu? O céu, querido, o céu é um lugar de muitas moradas. Observe que o texto vai nos dizer, que Jesus está dizendo, que na casa de meu Pai há muitas moradas. O céu é um lugar onde não falta lugar. O céu, redundante, né? O céu é um local onde todos podem receber abrigo, todos são bem-vindos, todos podem se alojar, se abrigar, participar, porque há lugar para todos, por meio de Jesus Cristo. É interessante que muitas vezes as pessoas querem chegar ao céu por meio de boas obras, através de esmolas, através das boas ações, portanto, através de várias maneiras, mas o único caminho que nos leva ao céu é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos fala, daqui a pouco, se continuarmos lendo o capítulo 14, ele vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus, por meio dele. Portanto, esse local permanente, esse local com muitas habitações, com muitos lugares, com muitas moradias, é um lugar preparado para todos, por meio de Jesus Cristo. Portanto, todos são bem-vindos por meio de Jesus. E por meio de Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Queridos, isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos fala que ninguém pode entrar no céu com pecados, mas por meio de Jesus, os nossos pecados, por mais terríveis que eles possam ter sido, por mais tenebroso possa ser o nosso passado, se nós confessarmos os nossos pecados, pedimos perdão e nos arrependemos em Cristo Jesus, nós teremos garantido a nossa morada eterna. Há lugar para todos em Cristo Jesus. Portanto, o céu é o lar do nosso Pai. O céu é um lugar permanente. O céu é um lugar espaçoso que cabe todos que se voltam para Cristo Jesus. O céu também, queridos, é um lugar onde Cristo está presente. Observe que Ele foi para lá, Ele está preparando o lugar e Ele vai nos levar para lá. Lá no céu nós desfrutaremos a presença plena de Jesus, a presença de Deus Pai. Nós desfrutaremos as benécias dos céus, nós desfrutaremos a comunhão dos irmãos que já partiram para lá, estão vivos, conscientes, lúcidos, sabendo quem eles são, o que Deus fez por eles, e nós vamos nos reencontrar e vamos nos alegrar na família do Senhor Jesus. Mas muito mais do que estarmos com os irmãos, nós estaremos na presença do nosso Senhor Jesus. Já pensou, meu amado, que privilégio maravilhoso estarmos diante do nosso Senhor, podendo ter liberdade de ouvi-lo, de comunicar com Ele, de interagir com Ele, de vivermos ao lado dele. Isso é algo maravilhoso. Isso é o céu, um lugar onde nós desfrutaremos da presença plena do nosso Senhor Jesus. Mas o texto vai nos dizer mais algo interessante a respeito do céu. O céu é um lugar preparado para pessoas que creram em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor. Nós já demos umas pinceladas nisso, nesse tópico, alguns momentos atrás, quando nós estávamos expondo as outras características mostradas do céu. Mas, meu amado, isso aqui é algo extremamente importante, nós sabemos disso. Você, qualquer pessoa, só pode entrar no céu por meio de Jesus Cristo. O céu é um lugar preparado para os discípulos do Senhor Jesus, para aqueles que caminham com o Senhor Jesus nessa vida, para aqueles que tomam a sua vida, tomam a sua existência e se liga ao Senhor Jesus. Como diz o texto mais à frente, mais abaixo, toma o jugo de Jesus, passa a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Querido, o céu só é acessível por meio de Jesus, não há outro caminho. Nós já mencionamos quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Outro lugar, no próprio Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou a porta. Todos que
vem a mim, bate e eu abro. E a pessoa entra. Somente por Jesus. Jesus é a porta que nos leva à presença do Senhor. O céu é algo construído, edificado por meio de Jesus Cristo, para aqueles que receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Você já reparou como que muitas vezes nós, humanos, como a sociedade de modo geral, imagina erradamente ou erroneamente sobre o céu? Muitas vezes, quando morre uma pessoa declaradamente ateu, ele muitas vezes é colocado charge, desenhos, ilustrações, mostrando essa pessoa como se ele tivesse adentrado os céus. Queridos, a única maneira de nós entrarmos no céu é tendo um compromisso com Jesus hoje. Portanto, o céu é um lugar do nosso Pai, é um lugar permanente, é um lugar com bastante espaço, é um lugar que nós só vamos por meio de Jesus. Não há outro meio de nós estarmos ali, porque Jesus está presente e Ele abre as portas para nós. E por último, o céu é um lugar que o próprio Senhor Jesus Cristo nos levará. Querido, olha que privilégio maravilhoso. Jesus foi preparar lugar para nós podermos estarmos com Ele por toda a eternidade no céu. Mas o texto vai nos dizer, quando Ele terminar de preparar um lugar para receber-nos, Ele mesmo vem nos buscar e vai nos levar para vivermos eternamente com Ele na sua presença. Promessa maravilhosa, promessa do Senhor Jesus. Um lugar não somente descrito aqui como o céu, um lugar maravilhoso, mas por outros textos da palavra do Senhor. Por exemplo, em Apocalipse, nós temos um vislumbre também maravilhoso sobre o que é o céu. Porém, queridos, eu gostaria de te dizer mais um pequeno detalhe. O céu é esse lugar preparado por Cristo para os seus discípulos. Para nós podermos desfrutarmos dos céus, nós devemos nos voltar para Jesus, ter um compromisso com o Senhor Jesus. Queridos, como é que está a sua vida? Você já tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você já assumiu um compromisso como discípulo do Senhor Jesus? Você tem caminhado com Jesus? Você tem olhado firmemente para Ele como autor e consumador da sua fé? Ah, queridos, Jesus é o caminho que nos leva aos céus. Os céus preparado por Ele mesmo para nos receber. Que você possa entender essa mensagem, que você possa compreender que o céu só é acessível por meio de Jesus. Um Jesus que nos ama, um Jesus que nos desafia a tirarmos os olhos das nossas dificuldades. Mais do que isso, a lançarmos sobre Ele todas as nossas dificuldades, todos os nossos questionamentos, porque Ele tem cuidado de nós. E nos voltarmos para Ele, e voltarmos os nossos olhos para a segurança dEle na nossa vida, para a segurança da proteção que Ele tem sobre as nossas vidas, e voltarmos os nossos olhos para a segurança das promessas dEle para as nossas vidas e por tudo que Ele tem preparado para nós. Esse é o nosso Deus, que nos ama e cuida de nós. Por isso, podemos afirmar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Que essa verdade possa te consolar, que essa verdade possa te animar a atravessar as turbulências dos mares da nossa existência nesse mundo. Que Deus possa ser de fato em Cristo Jesus o capitão da sua vida. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.